Boa tarde, pessoal. Última palestra. É difícil. Me lembrei quando eu era menino, 12 anos, indo para o dentista. Ficava ansioso, queria ser atendido logo para me livrar. Mas vamos lá. Essa palestra que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é um trabalho que nós estamos fazendo lá no Tribunal de Contas, tá? O TC 1391/2022, é o processo autuado, e a ideia é compartilhar um pouco da experiência de como é que a gente tem atuado nessa questão do encerramento dos lixões. Tá? Deixa eu só contar uma historinha antes. Eu fui procurado em 2022 pela doutora Áurea, Ministério Público Estadual, ela coordena o CAOMA, e eu lembro bem, ela entrou na minha sala e pediu, né, queria conversar comigo para falar um pouco sobre lixão. E aí eu até, hoje me arrependo, mas quando eu a recebi, eu já fui logo fazendo aquele papel de servidor do pior tipo que tinha. Eu disse, olha, a gente já trabalhou com lixo, já fizemos algumas coisas em limpeza pública, isso é um tema complicado. Aí eu pensando, né, não, vou dar os meus relatórios que a gente tem aqui, e daqui a pouco ela vai embora. Aí ela começou a me sensibilizar para a importância, né, do trabalho que ela queria propor. Então, ela falou da experiência em Pernambuco, ela falou da experiência na Paraíba, em Alagoas, e bateu forte em um ponto, né, na somar energia, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e aí ela foi explicando um pouco quais eram, tá, as ideias que ela tinha em mente. E aí eu fui percebendo, tá, a possibilidade da gente conseguir reverter a situação do estado do Piauí, porque o estado do Piauí, como muitos outros estados brasileiros, nós temos 224 municípios, tínhamos 223 lixões, com exceção da capital, que tinha um aterro sanitário ainda assim muito criticado. Tá? Ainda assim muito criticado. Então, a ideia é mostrar um pouco desse processo, de como é que a gente vem trabalhando essa tentativa, né, de encerramento dos lixões. Bom, só para historiar, a gente já tinha feito alguns trabalhos em limpeza pública, então fizemos uma auditoria em 2008, tentando avaliar custos unitários do serviço de limpeza pública. Tá? Em 2020, a gente voltou para a temática, fazendo um levantamento, e aí a ideia foi construir um painel, né, basicamente focando em dados e informações, divulgando custos da prestação do serviço de limpeza pública para todos os municípios do estado. A doutora Áurea, ela consultou o painel, tá? E aí foi quando ela tomou conhecimento da iniciativa do tribunal, soube, né, que a gente estava tentando fazer alguma coisa e nos procurou para a reunião que eu comentei aqui na abertura, que eu achei que a gente não tinha muita perspectiva de melhora, mas ela me convenceu o contrário. E hoje nós estamos prestes a julgar, tá, o levantamento 1391, que tem por título, né, por objetivo, um diagnóstico dos desafios da gestão de resíduos sólidos no estado do Piauí. Esse processo ainda não foi julgado, e daqui a pouco eu vou explicar por que ele é apenas um levantamento. Tá? Ele está sendo aguardado a gente fazer uma audiência pública, solicitação do Ministério Público Estadual. Bom, então, só contextualizando, o grande pontapé que a gente deu nesse trabalho, tá, foi uma soma de energias. Né? O Ministério Público Estadual, ele entrou, tá, com a ideia de atuar mais próximo aos gestores públicos, né, forçando os gestores a encerrarem os seus lixões. E aí, para municiá-lo, né, na celebração dos termos de ajuste e nos acordos de não persecução penal, a gente, Tribunal de Contas, subsidiava com informações de custo, né, para o transporte dos resíduos para os aterros sanitários privados que nós temos, né, já instalados no estado. A SEMAR, ela entra nesse grupo de trabalho com um olhar mais ambiental.
a gente precisa, tá, fazer alguns licenciamentos com relação à unidade de transbordo. Então, a ideia é que o pessoal da SEMAR participe, né, e vem participando das reuniões conosco para discutir aspectos mais técnicos voltados para essa questão do licenciamento. E aí tivemos um olhar especial aqui, na época, tá, da Vice-Governadoria do Estado, né, com relação aos catadores. Então, a gente se reunia mensalmente, tá, para discutir um pouco a estratégia de como iríamos enfrentar essa questão do fechamento dos lixões, e cada um colocava os seus pontos, né, de observação. E, na época, o pessoal da Vice-Governadoria chamou a atenção para a questão dos catadores. Então, se a gente estava propondo o encerramento dos lixões, a gente precisava entender quantos catadores existiam no estado do Piauí, tá certo? Onde eles estavam e o que precisaria ser feito para dar condições dignas de trabalho, tá certo, a essas pessoas. Então, esse é basicamente o contexto, né, do nosso trabalho. E aí é importante, parece algo pequeno, pessoal, mas não é. Porque quando você envolve, né, entidades, órgãos, aí tem a questão da vaidade. Então, assim, a gente teve uma sinergia muito legal, e eu acredito que parte do sucesso que nós estamos conseguindo tem a ver com essa questão, esse desprovimento aí de vaidades. Bom, isso aqui é só uma visualização do painel, né, que chamou a atenção do Ministério Público Estadual. Ele está disponível para consulta pública. E aí eu queria chamar a atenção para um número. Em 2019, o gasto com limpeza pública no estado do Piauí, para os 224 municípios, foi de cerca de 258 milhões de reais. Tá? E a gente atualizou esse dado no levantamento, subiu um pouquinho aí para 280, 285 milhões, né? Mas o painel é bem mais completo, ele consegue trazer uma série de outras informações relacionadas à limpeza pública. Aí, a título de curiosidade, né, a informação principal, que são os 258 milhões de reais ano, né, o gasto per capita, que a disposição acontece na forma de lixões, um custo mensal aí por tonelada, e há também alguns histogramas que a gente disponibiliza lá no painel. Bom, aí começa a nossa colaboração. A ideia básica desse trabalho foi o tribunal autuar um processo, uma ação de controle, para formalizar a nossa participação, tá certo, nessa tentativa de erradicação dos lixões. Então, a gente achou mais fácil formalizar um levantamento, tá, para nos proteger, né, e nos respaldar com relação à atuação. E aí, dentro desse trabalho de levantamento, nós buscamos fazer um diagnóstico, e a pergunta principal que a gente queria responder: qual seria o impacto, tá, naqueles 258 milhões de reais que já se gastavam, né, na limpeza pública, se os municípios adotassem, tá, uma forma de disposição de lixo legal, ou seja, utilizando os aterros sanitários. Então, essa era a questão principal. Tá? E por que isso? A gente adotou como metodologia, tá, essa questão aqui do ciclo de solução de um problema. Então, nas nossas atuações anteriores, né, a gente passou por um processo natural de amadurecimento. Então, quando a gente atacava o problema, a gente não identificava ele muito bem, tá certo? A gente não conseguia responder e não enxergava muito bem o ponto principal, que eram quais as causas, né, da gente ter tantos lixões. Então, era muito comum nas instruções de nossos processos exigir cumprimento de lei, né? Mas isso aí é algo muito passivo, porque é muito simples. Olha, gestor municipal, você vai ter que implantar um aterro sanitário no seu município. Se a gente continuasse com essa insistência, com esse discurso, a gente não ia conseguir, tá, mudar o cenário. Não íamos conseguir, né? Porque a gente estava esquecendo de um ponto principal, tá, de toda a atividade, né? Inclusive, né, que envolve aí a municipalidade, que é a questão financeira, dinheiro, recurso. Tá? Então, não adianta exigir soluções mirabolantes
que o município não tem condições de custear. E aí foi a mudança de chave que a gente adotou nesse trabalho, que foi pensar no consórcio, tá certo? Num arranjo de aterros sanitários que pudessem ser compartilhados por diversos municípios. Então, o Tribunal de Contas assumiu, tá, um papel de indutor desse arranjo. É basicamente o resumo, tá, isso, da nossa atuação. Algo simples, não inventamos a roda. Eu fico até pensando assim, quando ela foi me sensibilizar para a gente unir esforços nesse trabalho, eu não enxergava essa questão, tá certo? E aí depois eu comecei a perceber, a gente foi amadurecendo e vendo o caminho. Você começa a perceber que o caminho realmente é simples e fácil. Precisa só de uma soma de energias aí para você construir uma solução, né, e afastar as críticas. Porque o discurso do gestor lá no município é que ele não tem recurso financeiro suficiente para fazer frente, tá certo, a uma disposição de lixo. Ele não tem como operar um aterro, ele não tem como implantar um aterro, e aí isso fica se repetindo, tá certo? Então a gente precisou, né, de ter uma estratégia para mudar, né, essa questão. Bom, então, dentro daquela filosofia de ciclo de solução de problema, esse aqui era o nosso problema. Esse é um mapa do Piauí, com a localização, tá certo, de todos os lixões, né, que tínhamos até 2022, 2023, mais ou menos. Esse é o nosso problema. Tá? Desculpe ali o errinho de digitação, tem 158 milhões, né? Na verdade, 258 milhões. Bom, o tema da palestra é compartilhar com vocês o objetivo 4, tá? Que foi avaliar a repercussão financeira nas contas, né, municipais decorrente da adoção de soluções viáveis, né, de disposição final de resíduos sólidos. Mas a gente percebeu também, ao longo da elaboração do trabalho, da instrução, a necessidade de avançar em outros objetivos, tá ok? Então, a gente percebeu a necessidade, porque a ideia era compartilhar o relatório de levantamento com todos os municípios, né? Então, a gente precisou contextualizar essa questão de possíveis soluções de disposição final. A gente abordou a questão dos mecanismos, né, para cobrir as despesas, né, geradas pelo tratamento de resíduos, e a questão do impacto na atividade dos catadores. Então, a gente procurou fazer um trabalho, né, que capturasse todas as questões necessárias, né, nesse percurso de encerramento de lixões. Tá? Bom, então, a mudança de chave foi quando a gente entendeu a real causa do problema de termos lixão. Tá certo? E aí, de forma bem simplificada, o que é que nós temos? Pequenas prefeituras, tá certo? A falta de estrutura, falta de recurso. Então, a gente pode dizer que o desafio no encerramento, no enfrentamento dos lixões, é você enfrentar o problema de escala. Tá? Ou seja, como é que você vai ter solução, tá certo? Onde a gente sabe, eu vou mostrar aqui no slide seguinte, que aterros sanitários precisam, tá certo, ter pelo menos uma entrada diária aí na casa de 100 toneladas de resíduo dia para se viabilizarem. Né? Então, dentro dessa visão, eu trouxe aqui para vocês um pequeno histograma, tá certo? Mostrando o seguinte, se a gente fizer um corte com relação aos municípios, nós vamos perceber o seguinte, até 10 mil habitantes, nós temos aqui no estado do Piauí 163 municípios. Tá? Ou seja, são 163 municípios que geram diariamente, se a gente fizer uma continha de padaria, tá? 10 toneladas de resíduo por dia. Anda longe daquelas 100 toneladas. Né? Se a gente aumentar um pouquinho essa população para 15 mil habitantes, nós vamos ter 188 municípios. Lembrando, o Piauí tem 224 municípios. Então, aqui eu vou ter, vamos botar um aterro em cada um dos 188. Eu só vou ter 15 toneladas de lixo dia.
ainda muito longe de 100 toneladas, que na literatura o pessoal comenta que é ainda assim um micro aterro, né? Um aterro, para ser considerado pequeno, alguns trabalhos comentam aí que ele deveria ter uma capacidade de recebimento aí na casa das 300 toneladas. Tá? Então, pessoal, ficou muito claro para a gente que esse discurso de exigir aterro sanitário no município não colava. E aí a gente precisava de uma diretriz mais ampla, né? A gente precisava trabalhar a questão de um arranjo. Quantos aterros sanitários o Piauí precisava para resolver o seu problema de lixão? Onde esses aterros precisavam estar localizados, né? E aí foi nessa tentativa que a gente fez uma contratação de um consultor na área ambiental para nos auxiliar, tá certo? Durante o ano de 2022 e 2023. Foi o período que a gente instruiu o relatório. Aí um gráficozinho mostrando a questão, né, do CAPEX por número de habitantes. Então, quanto maior a cidade, quanto maior o número de habitantes, menor o meu CAPEX por habitante, uma justificativa, né, da gente poder dizer que a questão da escala importa, né, quando você fala em aterro sanitário, tá certo? Bom, outra coisa importante, o desafio no enfrentamento dessa questão dos lixões não é implantar aterros sanitários, porque implantar aterro sanitário é barato, né? E aí eu trouxe aqui alguns gráficos, nesse caso aqui é daquele trabalho bem divulgado da FGV, né, onde a gente percebe aqui, ó, que a implantação do aterro é da ordem de 5% no caso de pequenos aterros sanitários. E o desafio maior é a operação do aterro sanitário, que impacta aí na ordem de 86% do custo. Então, chamar o prefeito e dar a ele um aterro sanitário é presente de grego, tá? Não vai servir para nada. Ele vai fechar porque ele não tem como fazer frente ao custo de operação. Então, isso aí foi nos sensibilizando para a necessidade, né, do arranjo. Vai ficando cada vez mais claro que você precisa propor um arranjo. E aí, qual é a grande dificuldade? Cada município isolado, ele não consegue perceber qual é o melhor arranjo para o estado do Piauí. É preciso que alguém faça esse papel. Pode ser o governo do estado, nesse caso foi o Tribunal de Contas, tá certo? Aqui é o mesmo gráfico, agora elaborado pela FIP, já um pouquinho mais atualizado, 2017, onde ele coloca também a implantação ali, ó, na casa dos 5%, 6%, e a operação já na casa dos 50%. Então, reafirmando, não é difícil implantar aterro, difícil é operar o aterro. Bom, e aí vem o arranjo que a gente concebeu dentro da instrução do relatório de levantamento. Nossa solução é bem simples, são propostos 7 polos de concentração de resíduo. Eu gosto sempre de falar nessa expressão, 7 polos de concentração, porque remete àquela ideia, vamos resolver o problema de escala, tá certo? Vamos resolver o problema de escala. E, consorciado a esses 7 aterros sanitários, esses 7 polos de concentração de resíduos, inclusive você pode até pensar em outras soluções, tá? A gente precisou adotar também 40 unidades de transbordo, né? Então, isso aí é o retrato da solução para se enfrentar a questão dos lixões, né? Eu vou explicar agora como eles estão distribuídos espacialmente e qual foi o custo que a gente estimou que vai impactar naqueles 258 milhões de reais ano gasto com a limpeza pública. Antes é bom a gente passar aqui rapidinho. A gente precisou percorrer algumas etapas, né? Então, estimamos a população, porque a gente trabalhou com dado de 2021, o censo ainda não tinha acontecido, tá? Adotamos algumas faixas de geração de resíduo. Aqui, a gente precisou enfrentar uma situação delicada. O Piauí, né, muitos municípios têm uma população rural ainda considerável, tá? E alguns municípios realizam, né, coleta nessas áreas e outros não, tá? Então, a gente procurou realmente, na quantificação do impacto financeiro,
levar em consideração a real situação lá do município. Bom, e aí quantificamos a geração de resíduo para cada município aqui do estado, tá? Outra coisa importante, foi uma experiência interessante, a gente não trabalhava muito com QGIS, tá? E aí a gente precisou aprender um pouquinho e foi muito legal, porque são informações que, se você apresentar na forma de tabela ou texto, perde todo o apelo visual, né? Bom, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção, 5 municípios no estado do Piauí concentram aí 65% da geração de resíduo, tá? Bom, e aí vamos exemplificar aqui como é que foi a solução, como é que foi o arranjo que a gente propôs no relatório de levantamento. Bom, aqui é uma visualização do arranjo de uma forma geral. Então, como eu comentei com vocês, são 7 aterros sanitários, né? Começando lá em cima, nós temos um em Buriti dos Lopes, um em Altos, um em Água Branca, Floriano, Picos, um em Canto do Buriti. Estudamos um em Bom Jesus, mas a gente cancelou. Essa região do sul do estado, não sei se vocês estão percebendo, os municípios têm uma área territorial bem maior, nós temos dificuldade de estradas, então essa questão de rota ficou mais complicada, e aí a gente acabou discutindo com o consultor a possibilidade de não usar uma proposta de aterro em Bom Jesus, ele foi dissolvido, e aí ficamos com um aterro em Corrente, tá? Bom, e aqui, eu não vou falar dos 7 polos, eu escolhi um, e aí nesse caso foi o Buriti dos Lopes. Em vermelho é onde a gente está, Luiz Correia, tá? Então, nessa situação aqui, nós temos o aterro sanitário, tá? Localizado ali, em Buriti dos Lopes, na cor cinza, que o apontador não está funcionando. E aí nós temos, nessa configuração, 4 unidades de transbordo, tá? E eu estou aqui apresentando para vocês as rotas que interligam as unidades de transbordo ao aterro sanitário. Então, a gente quantificou o custo de fazer esse transporte. A ideia, quando a gente apresenta aos prefeitos, é a utilização dos caminhões roll-on, roll-off, né, uma frequência semanal, dando prioridade às vias pavimentadas, né. E aí a gente adotou o raio de 60 quilômetros. Quem estava dentro desse raio de 60 quilômetros, próximo ao aterro sanitário, podia levar diretamente. Então, a distância média nossa ficou na casa dos 30 quilômetros. E quem estava mais distante, fazia uso dessa configuração da unidade de transbordo. E na seleção dos municípios que iriam encaminhar para as unidades de transbordo, também adotamos o raio de 60 quilômetros. Aqui já é uma imagem, a gente vendo os municípios, né, por unidade de transbordo. E em amarelo você tem os municípios que vão levar diretamente ao aterro sanitário, porque estão mais próximos, né? Então, aqui é o mapa final, com os 7 aterros sanitários, né, que a gente propôs. Um detalhe importante, a gente aproveitou 3 aterros sanitários que já existiam, tá, privados, né, e propomos a construção de mais 4 aterros. E aí vem uma coisa interessante, a iniciativa privada já tomou conhecimento do nosso trabalho, o Ministério Público Estadual já foi procurado, e em cada um desses polos nós já temos iniciativas de implantação de aterros privados, tá? Então, eu acredito que a solução desse arranjo, desses 7 aterros privados, ou desses 7 polos de concentração de resíduos, vai se materializar com a adoção de aterros privados. Bom, e aí vem a resposta da nossa pergunta, tá? O acréscimo anual, naqueles 258 milhões de reais que a gente, né, levantou na limpeza pública, eles vão se elevar na ordem de 65 milhões se esses municípios implantarem, tá certo, esse arranjo, operarem esse arranjo, tá? Então,
Então, assim, eu vejo, né, hoje, olhando para esses números, como algo extremamente factível. Né? 65 milhões de reais por ano, eu não vejo como sendo algo impossível de acontecer. Tá? Uma forma da gente ver que esse número, ele realmente é um número pequeno, é quando a gente pensa nesse valor per capita mês. Então, nesse exemplo aqui, no polo de Buriti dos Lopes, eu estou apresentando aqui para vocês, ó, o valor variaria por pessoa de R$ 1,56 por mês a R$ 3,33. Certo? Fazer uma conta de padaria. O município tem 10 mil habitantes, R$ 3 por mês, R$ 30 mil. E aí é que vem o pulo do gato. O Ministério Público Estadual pega a nossa informação, faz uma reunião na comarca, chama a gente para participar e a gente tem um BI com os gastos, né, do município e começa a apresentar as despesas discricionárias do município. E confronta, você tem 10 mil habitantes, R$ 3, 30 mil por mês. E aí você não pode resolver, você não pode contratar o serviço de disposição final. Então, aquele argumento, né, que era muito utilizado, não, eu não tenho condições de implantar, eu não posso construir um aterro, eu não tenho recurso. A solução está aqui, barata, tá certo? Acessível e possível. Então, essa é a ideia, tá, por trás de todo o nosso trabalho, subsidiar o Ministério Público Estadual para ele poder celebrar os termos de ajuste e os acordos. Bom, e aí, para finalizar aqui a minha apresentação, a pergunta, né, acho que todo mundo vai estar se questionando, e aí, quantos municípios já celebraram acordo e se comprometeram a encaminhar os seus resíduos, né, para aterros sanitários? Então, eu peguei esse dado ontem, lá no MPE. A gente vai instaurar um monitoramento, tá, para acompanhar efetivamente essa despesa, mas a informação que nós já temos de pronto é que 25 municípios já aderiram à disposição em aterro sanitário. Então, assim, parece pouco, nós somos 224, mas, assim, saímos de um cenário de zero, né, praticamente. Cenário de zero. E aí, com um pouco mais aqui, eu diria, de 8 meses, nós estamos com 25 municípios. Bom, pessoal, era isso. Obrigado aí pela atenção.